Então, para falar de pessoas, conta aqui pra mim, quem gosta de estar junto de pessoas? Levanta a mão. Levanta as duas para confirmar, gente. Cada um é de um jeito. E às vezes o que me agrada desagrada o outro, né? E aquele negócio, né? Será que você já calçou o sapato do outro para ver onde está apertando? Não calçou. Você já andou por onde o outro andou para saber em que pedra ele já tropeçou? Não. E é por isso que a gente não pode julgar. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre pessoas e sobre o respeito a essa diversidade. Beleza? Então vamos começar com uma pergunta. Pergunta séria, hein? Pergunta muito séria lá, ó. Onde você mora? Onde vocês moram, gente? 3 pontas. Na minha casa. Eu vi uma lâmpada do ladinho aqui, ó. Na onde? Onde vocês moram? Todo mundo mora em 3 pontas? Sim. Pois é, né, gente? Não mais. Tem alguém com lombo? Isso aí. Ó, mas para pra pensar um cadinho. Nós vamos falar sobre pessoas. E essa pergunta é muito séria. Por quê? Eu posso morar em 3 pontos, eu posso morar no Quilombo, eu posso morar no Morada Nova, eu posso morar no Caíque, eu posso morar onde for. Mas onde eu habito de verdade? E por onde eu for, eu vou levar o que está aqui. E o que está aqui é o que eu vou espalhar. Então por isso que é importante a gente saber onde a gente mora de verdade. Vocês já ouviram aquela historinha da casa dos 1000 espelhos? Não? Tinham 2 gatinhos. Os 2 gatinhos visitaram um lugar, uma casa grande. Essa casa, um gatinho disse que a casa era muito boa. O outro gatinho falou, não, essa casa é horrível, eu não volto lá. O primeiro gatinho achou a casa boa, sabe por quê? Porque ele chegou na casa e sorriu. Outros 1000 gatinhos saíram para ele. O outro gatinho não voltou lá, sabe por quê? Porque ele entrou na casa e ficou arrepiado rosnando. Outros 1000 gatinhos rosnaram para ele. Então cabe a nós levar o que a gente tem dentro de nós, que é onde a gente verdadeiramente habita, para onde a gente for. E se a gente puder levar coisa boa, ótimo. Se for uma coisinha ruim, cuidado, porque volta. Você reflete e isso volta. Em algum momento, às vezes não imediatamente. Mas hora ou outra o negócio, ó, vem. Tá? E eu acho que às vezes nem volta tanto pra gente, às vezes volta em quem a gente mais ama. Aí dói. Quem tem filho aí? Se voltar nos filhos, saiu na alma, né? A dona é pior. Dói na alma. Então, por isso, a gente tem que habitar em nós mesmos, saber quem a gente é, se conhecer, conhecer os seus sentimentos, que hoje a gente vai falar de inteligência emocional, coisa que a gente vai poder ensinar depois para as nossas crianças, né? E tomar cuidado com isso, com o que a gente vai refletir, que é o que vai bater de volta, tá? Segunda perguntinha muito séria também, ó. Quem você escolhe para morar com você? Não estou falando de pessoas. Estou falando de sentimentos, emoções e comportamentos. O que vocês estão trazendo para morar com vocês? Amor, gratidão. Amor, gratidão, respeito. Paz, alegria, paciência. Quem está tendo paciência aí, gente? Fala assim, ó, tem só mais uma vida. Pelo restinho. Mas tá lá, né?
bem e para a gente espalhar o bem. Fechou? Terceira pergunta, muito importante, ó. Como é você para as pessoas que convivem com você? Então a gente vai entrar agora num assunto que é inteligência emocional. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Quem sabe o que é, quem já pratica, quem já desenvolve? Primeira pergunta, a gente nasce com inteligência emocional? Sim ou não? Sim ou não? Acho que Mais ou menos? não. Eu acho que não. Desenvolve. Ninguém acha que sim, aos poucos. A gente nasce com uma certa inteligência, que é o que nos diferencia dos animais, é claro, né? O ser humano, ele não é essência e existência, porque a vaca nasceu para ser vaca, a vaca é vaca a vida inteira, né? A vaca não vai deixar de ser vaca, né? A tartaruga não vai deixar de ser tartaruga. Inteligência emocional, que fique bem claro, a gente não nasce com ela, mas a gente desenvolve ao longo da vida. E como é que a gente desenvolve isso? Convivendo, se conhecendo, porque a inteligência emocional é o quê? É conhecer primeiro a si mesmo e saber que aquele sentimento, que aquela emoção, que aquele comportamento vai afetar os outros. Então a inteligência emocional vem daqui, de mim, para os outros. Como é que eu vou gerenciar isso? Como é que eu vou gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções? Eu controlo? Eu domino? Não. Ficou com raiva, gente? Esquece. Esquece que você sai de si. Ficou com raiva, sai de si. Aí é nessa hora que a gente tem que parar, respirar e pensar. O que eu faço? Não é o que te aconteceu, mas o que você faz com o que aconteceu. É o que vem depois. Aconteceu, tá, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir diante disso? Aí sim a gente começa a desenvolver inteligência emocional. E é por isso que tem gente que não consegue desenvolver. E é por isso que tem gente que sofre uma vida inteira. Aconteceu, ficou com raiva, ficou magoado, ficou com rancor, passou um ano com raiva. Aí perde o sono, né? Tem gente que perde o sono. O outro não tá nem aí o que aconteceu. Você tá lá sem dormir. Remoendo aquilo. O semblante vai ficando até pesado. É a falta de inteligência emocional. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: me fala aqui 3 coisas que deixam vocês extremamente felizes. Porque o nosso comportamento é gerado a partir daquilo que a gente está sentindo. Se eu falar para vocês assim, gente, vamos lá fora dar uma corrida aqui no quarteirão? Bora? Não. Vamos. Agora. Ó, de 40 aqui, eu acho que umas 5 vai comigo, né? Porque já ativou um gatilho que você pensa assim, nossa, mas eu tô cansado. Nossa, mas o sol tá calor, mormaço. Aí se estivesse chovendo, fala assim, não, mas tá chovendo. Não é? Gatilhos que ativam aquilo que a gente vai perceber ali e vai gerar o nosso comportamento. Por isso que é importante a gente falar de sentimento tanto no mundo aqui, no nosso ambiente profissional, como lá na sala de aula. Porque a criança tem que saber o que ela está sentindo. A criança tem que saber que, opa, isso aqui, ó, fiquei com raiva da tia. Ó, isso aqui eu fiquei com raiva do meu coleguinha. Não, o coleguinha me fez bem, me deixou feliz. Por isso que é importante a gente falar sobre sentimento. Falar de sentimento é fraqueza? Não é. Falar de sentimento é ter a coragem de assumir aquilo que você está percebendo ali no momento, está sentindo. Tá? Por isso que é importante dar nome àquilo que a gente sente. Não é só falar, eu acho que eu estou com preguiça. Não, pera. Da onde vem essa preguiça? É da insegurança? É do medo? É do cansaço? Dá nome. Dá nome para a gente poder avaliar e tentar fazer alguma coisa. Tá? Muito bem. Ó,
Vou falar só uma pinceladinha aqui sobre temperamento, porque quando a gente fala de inteligência emocional é importante. A gente está lidando com personalidades. Quem já ouviu falar sobre temperamentos? Levanta a mão. Bastante, hein? Mas ele vai te observar. E ele vai saber direitinho o dia que a tia está mais tristinha. E ele vai saber direitinho o dia que a tia está feliz da vida. Chegou até cantando. Né? Então, crianças são extremamente observadoras. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Da gente também observar e saber lidar com cada tipo. Para trazer, né, para absorver, para desenvolver o melhor de cada um também. Bom? Então, temperamentos aí, quem quiser estudar mais sobre, fica à vontade. Tem um modelo que se chama Big Five, quem quiser pesquisar depois, tá? Ele analisa os diversos tipos de personalidade, a amabilidade de cada um, quem é mais combativo, quem é mais agressivo, quem é mais amável, quem é mais introspectivo, quem é mais extrovertido. E aí esse modelinho analisa tudo isso, tá bom? Fica a dica aí para vocês. E aí, o que não pode acontecer diante desse mundo de cabeça para baixo que a gente está vivendo, né? Vocês perceberam já uma certa melhora no desenvolvimento das crianças? De fevereiro, né? De fevereiro para cá? Sim? Sim. Porque juntos a gente consegue desenvolver muito mais que sozinho em casa, né? Muito mais. E aí a gente não pode deixar acontecer aquilo ali, ó. Entrar no conformismo. Ah, tá bom assim, deixa quieto assim, vamos continuar assim. Né? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o mundo está girando, o conhecimento está sendo produzido e nós estamos aqui para aproveitar tudo isso. Quem aí está estudando alguma coisa fora do contexto escolar? Ó, fiquei feliz. E é isso, buscar sempre, porque está mudando, então a gente tem que correr atrás, né? Não se deixem lá, segunda armadilha, de vitimista. Ah, mas dá errado. Ah, mas dá trabalho, não é assim que vocês falam? Ah, mas eu vou aposentar já, por que eu vou? Aí tem gente que fala assim pra mim, ah, mas esse serviço é pra vida inteira, eu não posso fazer outra coisa. Pode sim, ué. Não, obrigado, né? Escolheu, cada um faz a sua escolha, escolheu? Então faz com amor, por favor. No dia que você não quiser mais fazer por amor a tua profissão, sai fora. Sai. Sai porque o outro não tem nada a ver com o teu amargor, com a tua escolha mal feita ou com a tua frustração. Então cai fora antes que isso contamine os outros. Né? Isso é muito feio, isso dá nojo nos outros. Porque você vê que a pessoa não está fazendo um pingo de esforço para nada. Um pingo. Desculpa falar isso, mas vocês sabem que é verdade. E aí, olha lá, ó, medo de reconhecer os seus erros. Às vezes eu errei. Errei, e aí? Vou consertar? Qual que é a única coisa que não tem conserto? Morte. E o resto? Você vai dar um jeito aí, tudo, né? Brasileiro não é o rei da gambiarra? Não, não é gambiarra não. É tecnologia improvisada. Traz um PVC que vai dar um jeito, né? Errou? Assume que errou. Vai lá, faz o teu melhor. Ah, mas eu não consigo fazer sozinho. O que eu faço? Me ajuda? Ué, quantos tem na tua equipe? 20? Mas assim, ó, aqui, ó, né? Dá a mãozinha, vem comigo. Ou fiz uma cagada ali, gente, vem cá, me ajuda aqui. Não é? Não vai sozinho, não. Vai junto que é melhor. Chega mais longe. Sozinho a gente cansa. E não caiam na armadilha de ter medo de arriscar. Viver, gente, por si só, já é um risco. Mas vocês não estão aqui por um acaso. Alguém duvida que cada um aqui tem um propósito? Não. Se ainda não descobriu, é outra coisa, né? Mas que tem?
Você está aqui nesse mundo, nessa terra, para fazer alguma coisa. Você já jogou todo final de semana. E geralmente essa coisa vai fazer diferença na vida dos outros, né? Então não tenham medo de arriscar, porque a vida vai ser esse eterno risco. E só vai perder de verdade quem desistir, quem falar que não dá conta, quem se fazer de vítima, quem achar que é assim, nasceu assim, vai morrer assim. Não vai não. Essa síndrome de Gabriela é horrorosa, né? A gente é humano, a gente muda. A gente muda mesmo, gente. Olha as nossas crianças, como elas estão mudadas de fevereiro para cá, que beleza. Coisa bonita de se ver. Eu falo que não tem dinheiro no mundo, não tem riqueza no mundo que pague a evolução de um ser humano. Ainda mais quando é uma responsabilidade tua. A gente é responsável por aquilo que a gente cativa, não é assim? Citando o Pequeno Príncipe. Então vocês são responsáveis. Essas crianças estão crescendo graças ao trabalho de vocês. Então não é uma coisa pequena. Não é eu vou ali, tem pai que acha, né? Vou pôr na creche para ficar brincando. Não é. Não é isso. Aliás, eu acho que a gente podia até fazer uma reunião de pais para conscientizar os pais sobre o que é o trabalho da creche. Com certeza. E é triste, porque, gente, não é eu vou pôr meu filho na creche para brincar, não é isso. A gente está falando de formação, de educação, é uma coisa séria, porque dali ele sai, não é para morar em casa só, é para ele habitar o mundo, é uma sociedade. Mas você tem que ir bem além dos pais, né? Bem além dos pais. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, né? A gente sabe que o problema é muito maior. E o que a gente faz é uma gotinha ali nesse marzão. Mas se cada um fizer a sua parte, se Deus quiser, Deus dá força para nós, e a gente segue, né? Eu tô tão feliz porque desde... Quando foi a reunião com os diretores? Acho que foi em junho, maio ou junho. Eu não parei mais, eu já visitei um monte de escola, já conheci tanta gente. E aí a gente pensa, né, cara, mas eu sou uma só. Não, eu sou uma só, mas eu estou falando com vários, que vão falar com vários, que vão educar vários. Então a gente, hora ou outra, vai chegar lá. Sim. Só não pode desanimar, né? A Daiane tá ali para dar força lá. Fala assim, vamos! A Daiane trabalha comigo faz 10 anos, né, Daiane? 10 anos. 10 anos lá no Seduc também. Eu entrei em 2008, eu estudei com a Helenice. Sim. Sim. E aí a gente fala da empatia, porque é aí que a gente sai da gente, aí que vem o conceito de inteligência emocional. Olha que bonito. Eu saio de mim, eu sei como é que eu estou, eu reconheço os meus sentimentos, mas eu consigo olhar para o outro e perguntar, e você? Você tá bem? Eu saio de mim. Tem dia que a gente não tá. Tá? Mas ó, coração tem neurônio, viu? Então é um cérebrozinho ali que a gente tem. E não é só coração, não. A gente tem neurônio no nosso corpo inteiro. Tem neurônio que estica o bracinho e vai lá na ponta do dedão do pé. Então a gente tem muito neurônio espalhado. Inclusive, vocês estão comendo bem? A balança que eu chego. Tá falando bem de quantidade, tem que qualidade. Qualidade, né? Estou falando de comida natural. Estou falando que Deus colocou aqui nesse mundo para a gente comer. Não que o homem faz no laboratório. Estou falando que ele mandou para nós. Que ele mandou todos os nutrientes aqui bonitinho, né? Então, Nós é que gostamos de coisas absurdas, né? É ruim, é bom, né? É ruim, é bom. Não se desembrulha. Isso. Sabe por que a gente tem que comer bem? Primeiro, a gente trabalha com o nosso corpo. Para eu trabalhar bem com o meu corpo, eu tenho que colocar um bom combustível. Vocês colocam gasolina ruim no carro? O que acontece com gasolina ruim no carro? Dá uma dor de cabeça, né? Para no meio da estrada. Nosso corpo também. Se comer porcaria, vai virar uma porcaria. Vai ficar cansado,
não vai ter energia, vai ficar tristinho, murchinho, né? Se beber demais, aí, nossa senhora. Então por isso que a gente tem que beber. Dá um cansaço, né? Dá um cansaço mesmo. Por quê? Porque se eu não coloco nutriente, o corpo vai sentir. É a máquina que a gente tem para trabalhar. Então eu tenho que tratar bem meu corpinho. Tem que tratar bem dessa maquininha minha aqui, né? E outra coisa, lá no intestino, vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, que é onde se produz 90% de serotonina. O que é a serotonina? O hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, se eu não como bem, se eu não me alimento bem, como é que eu vou produzir esse hormônio do bem-estar e da felicidade? Por isso que tem tanta gente sentada. Faz o teste. Experimenta passar uns 3 dias comendo só carboidrato, macarrão, arroz, pão. No terceiro, você está com a cara, desculpa, mas uma cara de... Agora faz o contrário, passa 3 dias comendo bem, legume, verdura, tudo que vem da natureza. O corpo vira outra coisa. Vira outra coisa. E aí tem gente que desconta a frustração e tristeza onde? Na geladeira. Por quê? Porque lá no nosso estômago também tem neurônio. Então, cuidado com isso. Não é chatice da Teomara. É porque o negócio é sério. É porque vai produzir hormônio do bem-estar e a gente tem que estar bem. Porque só um ser humano de bem com a vida, consegue lidar com outros e formar outros adultos saudáveis também. Então não adianta a gente chegar no nosso limite e fazer ali das tripas coração. Não vai dar certo, né? E aí, ó, o terceiro cérebro que todo mundo conhece, que é o nosso cérebro com os 2 hemisférios, que fique bem claro isso, né? Separadinho ali, envolvidinho, bonitinho. Todo mundo tá usando? Gente, fala que sim. Porque a gente precisa dele para fazer essa relação, ó. O que a inteligência emocional tem a ver com esses relacionamentos? A gente precisa de tempo. A gente precisa conhecer o outro, compartilhar a história. Vocês têm o hábito de parar, conversar, trocar história? Não é fofoca, não. Não é fofoca. Mas a fofoca não é contar história. Contar história? Fofoca é disseminação de informação. Depende. A fofoca, ela tem um tom assim, que vai olhar para o ponto negativo, que vai reparar a pessoa em si. Agora, a troca de história e de informação vai pegar a ideia, o conceito, não o que a pessoinha fez. São coisas distintas. Surgiu Freud, aqui agora fala sobre Freud, a psicologia, o comportamento, né, a educação, não o que a pessoinha fez com isso, tá? Mas partilha assim, que é muito bom. E a fofoca, ela tem um tom mais pejorativo, né? Deboche. Maldade. Vocês estão fera nisso, né? Mas a gente sabe a diferença de quando a gente está conversando e trocando ideia e de quando é uma fofoca com maldade. Você está querendo colocar o outro para baixo, tá? Não é isso que eu quero que vocês misturem, não, tá? Fofoca é fofoca, partilhar a história é partilhar a história que faz bem. Faz bem porque às vezes o outro está passando por aquilo que você já passou e aí um partilha com o outro essa superação, né? Alguns aqui sabem, a Helene sabe porque ela é vizinha lá, mas o meu pai ele passou por um processo de amputação esse ano. Então assim, tem história que vale a pena a gente partilhar, sim. Por quê? Mas é sofrido, é doído? É. Só que quando a gente compartilha isso, e foi por isso que eu coloquei nas minhas redes sociais, parece que fica mais tranquilo de passar. Parece que foi um período assim, em janeiro ele internou, cortou em fevereiro, agora que eu estou respirando aliviada,
Só que para eu contar isso para vocês assim, de boa, quando eu passei, não foi de boa. Foram 8 meses mais amargos da minha vida. Eu falei, gente, mas será que 2022 vai ser só isso? Não é possível. Mas agora tá vindo coisa boa, graças a Deus. E Deus na frente sempre, né? Porque se a gente for deixar só por nossa conta, não vai não. Tem que ter alguém guiando nós. E que seja Ele, né? E relacionamento implica em ter mais informações. Então troquem sim essas informações, as histórias que uma vai ajudar a outra. Às vezes é um dia que você está meio tristinho e fala, nossa, acabou meu mundo. Não, não acabou não. É só um dia, não uma vida, né? Tudo passa, tudo passa. Só que a gente tem que ter fé. Porque a partir do momento que a gente duvida, a dúvida ela dá margem para entrar coisas ruins. A dúvida deixa entrar desesperança. E aí eu desacredito das coisas. Então não deixa a dúvida fazer parte. Tenha fé que vai dar certo. A gente não está falando em religião. A gente está falando em confiar que existe essa força maior que rege. Nós somos meros personagens aqui, né? Mas se a gente confia, se a gente tem fé, vai dar certo. Porque às vezes a gente tem que passar por umas coisas para aprender também, né? Então, vamos passar, não tem problema. Isso é ter inteligência emocional. E aí nós vamos fazer uma prática agora. Quais são os benefícios dessas práticas de respiração, de atenção plena? Foco, concentração, ativa o cérebro para alguma tarefa que exija mais complexidade ali, né? A criança fica mais atenta, mais focada, diminui a ansiedade, que é ótimo isso pra gente, né? Às vezes a criança tá ali apavoradinha, né? Calma, senta, respira, e aí vai tranquilizando, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E aí eu vou deixar umas dicas de leitura. Vocês gostam de ler? Pode mentir, eu deixo. Ó, autoconhecimento. Não é leitura de historinha não, tá? Isso aqui é tudo livro que a gente que trabalha com educação, é muito importante que a gente tenha uma boa bagagem. Então, assim, eu sempre trago coisa que vai ser útil pra gente na nossa prática educativa, tá? Autoconhecimento, Vencer é Ser Você, do Eduardo Ferraz. Esse livro aqui, ele vai falar, tem até teste, inclusive, de autoconhecimento, para vocês poderem aprofundar um pouquinho mais e conhecer isso um pouquinho melhor, tá? Sempre bom fazer essa reflexão. A gente lembra de tomar banho, mas não lembra de limpar a nossa alma, né? A gente só lava o corpo. A alma, às vezes, está meio sujinha, então para e pensa. Essa aqui, ó, a Joyce Meyer, ela é uma autora americana. Para quem preferir assistir, a Joyce tem um canal no YouTube. Anota esse nome aqui, quem já viu? Quem falou, eu tenho mesmo. Eu não sei, tem um que é diário. É, tipo devocional. Ela faz uns 20 minutinhos, né? Ela tem canal no YouTube, gente. É maravilhoso o que ela compartilha lá. E independente de religião, igual eu falo pra vocês, não é religião não, é só para partilhar ali uma palavra amiga, que às vezes a gente está precisando, né? A Joyce, super indico. O Tiago Brunet, não falei aqui, o Campo de Batalha da Mente, ó. Campo de Batalha da Mente, ela vai falar à luz da Bíblia, à luz dos versículos bíblicos ali, muita coisa que a gente passa, aquelas armadilhas da mente, que Augusto Cury também fala muito, né? Mas ela vem trazendo tudo isso sobre a ansiedade, sobre a gente querer o imediatismo das coisas, tá? Super indico. Quem também tem canal no YouTube é Tiago Brunet. Quem já viu falar dele?
Ele é mais conhecido, já, né? Thiago Brunet é especialista em pessoas. Ele tem tanto canal no YouTube como as redes sociais dele, lá no Instagram, Facebook. Vocês vão achar muita coisa boa. Super indico também. Especialista em pessoas. Tira pra mim um pouquinho, por favor. Pra cá. Obrigada. Segura aí, Dani. Faz o bastidor. Vocês têm um grupo da equipe? Tem. Segura aí, faz a foto. Deixa eu só falar do último e a gente faz a foto dos quatro, tá? Ó, a coragem de ser imperfeito, da Brené. A coragem de ser imperfeito, quando eu falo para vocês sobre a vergonha, sobre assumir os erros, ela gastou 12 anos para fazer pesquisa sobre vergonha. Ela fala que ela tinha vergonha de fazer a pesquisa sobre a vergonha. Vocês veem como é que o negócio é profundo. E aí ela gastou 9 meses para fazer esse livro. E é numa linguagem tão boa de ler, que vocês não vão nem perceber que é uma coisa científica. De tão gostoso que é. E ele vai tratar da vulnerabilidade nossa, da gente às vezes falar que, mas isso me dá vergonha, não vou fazer. Não, eu não quero isso, porque isso me causa timidez. Ela fala tudo sobre a vergonha. E aí, cadê uma frase que eu gosto muito dela aqui, ó? Livro bom é livro que você marca, ó. Tudo abiscado. Escuta esse tapa na cara que ela dá, ó. Você é o adulto que deseja que os seus filhos se tornem um dia? Essa frase aqui, gente, é um tapa na cara. E não só um adulto que a gente quer que os filhos sejam, mas um adulto que a gente está formando outras crianças. Então a gente tem que parar e pensar. Eu sou o que para minha criança? Eu sou a referência. Eu sou o modelo. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, porque é dali que vai sair, né? Então, cuidado com isso. Vocês querem fazer a foto pro grupo? Cadê? Quem vai tirar a foto? Aí tira a foto aqui. Manda lá no grupo. Vou mandar bem a menina. Isso. Então fica a dica aí pra vocês. Ó, eu sempre fecho com essa frase aqui do Emily Coué, que é: todos os dias, de todas as formas, eu sinto que sou. Porque no dia que eu não senti isso, eu tô morta. Como diria o professor Cortella, a pior morte é a morte em vida. Porque aí a gente deixa de sonhar, a gente deixa de ter esperança. E aí, desculpa, mas